Então, boa noite para todo mundo, né, que está na aula de hoje. Hoje nós trouxemos, né, um tema que é falando sobre o autismo. A gente viu, o autismo há muito tempo não era falado sobre ele, né? Hoje a gente, tanto no dia a dia, quanto com clientes ou familiares de clientes, a gente recebe muito a demanda de que, o meu filho é autista, ou hiperativo, alguma coisa assim, e a gente fica sem saber o que fazer, né? Quais, são os olhos que eu vou indicar, qual a conduta que eu vou tomar com aquele paciente, com aquele cliente meu, certo? Então, eu acho assim que quanto mais a gente tiver conhecimento sobre certos assuntos, igual na aula passada nós falamos de fibromialgia, que é um público que a gente recebe muito também, agora nessa aula falando sobre autismo. Então, quanto mais a gente tiver conhecimento, melhor vai ser a nossa conduta com aquele cliente, com aquela pessoa. Porque aí a gente vai saber o que que a gente vai indicar, como é que a gente vai falar com essa pessoa, tá? Quais que vão ser os nossos protocolos. Então, eu convidei para a aula de hoje a psicóloga, tá? Luana, e aí ela vai falar um pouquinho para tirar algumas dúvidas da gente mesmo. E depois vocês podem colocar lá no chat, a gente vai trabalhar por meio desse bate-papo, tá bom? Luana, pode ficar à vontade. Boa noite a todas. Meu nome é Luana, sou psicóloga, atualmente trabalho na APAE de Mineiros, atendo esse público autista com deficiência intelectual e múltipla. E assim, o autismo vem crescendo a cada dia mais. É um tema novo, tem poucos estudos nesta área, a gente está com grandes pesquisas para entender um pouquinho o que é o autismo. Bom, eu vou começar a explicar pela uma linha de, de conhecimento. Primeiro eu vou falar o que é o autismo. Tá todo mundo me ouvindo bem? Tá? Tá ok. Bom, tá ok? O autismo é um distúrbio de desenvolvimento. O que é um distúrbio de desenvolvimento? Quando a criança está na gestação, ela. Deixa eu ver aqui. Tá ouvindo? Ela passa por algum processo, a mãe que gerou a criança, algum processo biológico, algum processo genético, pode ser um fator da criança nascer com autismo. Está tendo grandes pesquisas necessárias para entender essa questão do pai e da mãe. Primeiro, a criança tem comportamentos que podem ser observados pela família. Que comportamentos são esses? Eu fiz uma listinha aqui para quem quiser anotar, quem quiser observar um filho, observar uma cliente que vai trazer essas características para vocês, para pedir esse auxílio mediante aos olhos, que eu acredito que é muito válido dentro da terapia. Lá na PAI a gente tem o uso dos olhos, e a aceitação dos nossos profissionais lá foi muito grande. Então, eu vou falar pelas características. Caso alguém tenha filho, alguém que tenha na família, vai conseguir me acompanhar um pouquinho sobre essas características que podem ser observadas para levar ao diagnóstico. A gente, como mães, quem é mãe, quem tem sobrinho, quem tem afilhado, que é inserido na escola, que tem um coleguinha autista, que está ouvindo muito esse termo, também cabe ter essa postura de acolhimento, de escuta, de apoio à mãe, apoio ao pai, porque as crianças precisam desse apoio e principalmente a família. Lá na PAI a gente acolhe primeiro a família e depois os filhos, porque a maior dificuldade é o diagnóstico. Chegou o diagnóstico, a primeira pessoa que sofre são os pais, quem está recebendo aquela notícia. Não é uma doença grave, tem tratamento, não tem cura porque é um distúrbio. Então, tem um tratamento, dá para essa criança ter uma vida leve, de maneira agradável, de maneira saudável. Então, assim, não precisa dos pais desesperarem, porque, assim, é novo. Mas tem muitos estudos, muitas terapias voltadas para esse público, tá? Primeira característica que eu vou falar aqui é quando o bebê não gosta de toque.
não gosta de colo, seja ele uma criança, um adolescente ou um adulto. O que é não gostar desse toque? Cheguei na casa, vou pedir a benção, vou cumprimentar. Ai, minha avó quer ficar no colo. Criança não quer colo nem da mãe, não quer colo do sobrinho, do tio, de qualquer pessoa que chegue para pegar ele no colo. Segundo, movimentos repetitivos, seja com a mão, seja com a perna, seja com os pés. Sono. Criança autista tem muita dificuldade para dormir. Esse é nosso maior questionamento por conta que as mães não dormem, os pais não descansam, a criança não descansa, aí vem as crises. As crises começam por conta do quê? O corpinho está cansado, o sistema nervoso está agitado, todo mundo nessa família vai sofrer com isso. Outra coisa, a criança que tem seletividade para escolher brinquedos. Tem a fase que a criança prefere uma tampinha de garrafa? Tem. Mas claro que quando ela vê um brinquedo colorido, ela vai se interessar futuramente por esse brinquedo. As crianças autistas têm essa característica de escolher sempre brinquedos diferentes. Sempre. E eles se apegam a esse brinquedo, tá? Então, essa é uma coisa que a gente analisa muito nas terapias, porque assim, a gente cria uma caixa do brinquedo para essa criança. Porque assim, ele vai criar um vínculo comigo, como terapeuta, e com aqueles brinquedos. Então, a gente vai trabalhar dentro daquele processo, para ele entender que o autismo dele não precisa falar mais alto, tá? Outra coisa, seletividade alimentar, textura dos alimentos, verdura, comida pastosa. Criança só quer um tipo de textura. Ou arroz, carne moída, só quer aquilo todos os dias. Isso já é um sinal de alerta para as mães observarem, tá? Falta de comunicação, a criança que não é verbal, que ela não fala, demora a falar, demora a andar, também é sinal de autismo, tá? Essa característica não verbal é um dos pontos chaves, tá, do nosso diagnóstico. A gente está num processo de avaliação dessa criança, maioria dos casos, a criança com 3 anos para 4 anos chega no consultório com a maior demanda que não fala. A mãe estimula, a mãe faz alguma coisa que vai contrariar para ver se essa criança vai ter algum estímulo, vai ter alguma reação e a criança não fala. Então, assim, meus pacientes, a maioria deles são não verbais, tá? Então, isso é uma característica muito forte e predominante do autismo, tá? Outra dificuldade que a gente vê nos autistas é dificuldade de participar de atividades grupais, tá? A criança que tem dificuldade de ser inserida num grupo, filho único, que você vê assim, começou a ir para a escola, não está se adaptando, está chorando bastante, a professora está vendo que ele brinca muito sozinho. Isso não é uma vez ou outra, a gente tem que analisar casos e casos, tá? Uma avaliação para um diagnóstico de uma criança autista ou de um adulto requer no mínimo 10 sessões, tá? E é uma equipe que faz esse laudo, uma equipe psicológica e uma neurologista, tá? Então, assim, eu não posso dar um diagnóstico se o filho é autista se eu não tiver um laudo médico de uma pessoa que vai fazer exame eletro para confirmar esse diagnóstico, tá? Então, assim, é uma equipe precisa de um tratamento para dar esse laudo. Outra coisa que a gente vê é falta de contato ocular. Criança que não olha no olho, vai conversar, vai pedir alguma coisa e sempre não tem esse contato visual, independente com quem seja, tá? Então, isso é mais uma característica que a gente tem. Estresse, criança muito estressada, que chora bastante, que não se acalma, que não consegue controlar o corpinho. A gente fala muito lá na PAI que a criança tem que aprender a controlar o corpinho. E assim, as mães às vezes tentam educar de uma certa maneira um pouco agressiva, e isso é preocupante, porque assim, a criança não consegue controlar seu corpo.
E assim, é de sofrimento até que a criança receba a medicação adequada, receba o tratamento adequado, a família seja acolhida, passe esse conhecimento que se tem das terapias para a família aplicar em casa. A gente conversa com o professor para ele ter a melhor manejo em sala de aula, tá? Outra coisa que a gente pode observar, que é característica dos autistas, são é, déficits na linguagem. Começou a aprender a falar, fala mamã, fala papá, mas não conclui a palavra, tá? Então, assim, vai na fono, começa a levar, teve uma certa um pé atrás, que a criança não está concluindo frases, não está concluindo uma linha de raciocínio completa, leva na psicóloga e na fonoaudióloga. A partir desse começo desse tratamento, a gente vai conseguir avaliar o que pode ser. Às vezes aconteceu uma situação em casa, às vezes teve criança não dormiu bem, a criança teve um trauma, a mãe teve algum tipo de doença na gestação. Isso tudo afeta o desenvolvimento da criança até os 3 anos, tá? Então, assim, a gente sempre faz uma pesquisa sobre a gestação da mãe, como que foi, teve trauma, precisou de oxigênio, teve convulsão, tá? E 30% dos autistas têm crises epiléticas. Por quê? A criança entra num nível de estresse tão alto que ela começa a ter crise de epilepsia. Por isso que é entrado com a medicação. A medicação que todo mundo já costuma ver é Respiridona. Respiridona, ela vai trabalhar no comportamento. É um remédio que auxilia a criança a conseguir controlar o corpinho para conseguir aprender, conseguir desenvolver. Como que a gente é feito esse diagnóstico? A gente precisa de uma equipe preparada para isso, tá? É uma série de testes. Eu não vou citar o nome dos testes, porque aqui ninguém é da área, não vai entender muito o que seria. Os testes são feitos até na rede pública, a gente tem neuropsicóloga, neurologista que atua nessa área, tá? Encaminhamentos feitos pela professor de apoio, tá? Pela creche mesmo, a gente consegue fazer esse atendimento de alguém que você conheça, que você queira entender um pouquinho se realmente é autista, para iniciar o tratamento o quanto antes, para adaptar essa criança, tá? O que que a gente pode estar observando com o surgimento do autismo? O autismo surgiu esse termo técnico em 1943. Tem bastante tempo que já vem falando do autismo. Só que chegou um tempo que o autismo foi confundido com o TDAH. Então, assim, chegou um conflito de informações, porque são situações muito parecidas. TDAH com autismo tem bastante relação por conta das características da pessoa que tem esse quadro clínico. Então, assim, a gente tem que pensar muito que o tratamento, a identificação, o laudo requer tempo, tá? Primeira coisa, ai, meu filho não fala, ai, só duas características dessa acontece comigo. Então, vamos fazer um estudo a fundo. Porque, assim, para a gente diagnosticar, para a gente entrar com a medicação, para a gente conseguir fazer um laudo, solicitar uma professora de apoio, que na maioria das vezes é necessário, quando é um nível de autismo mais grave, é necessário uma professora de apoio, mas caso contrário, não. E assim, dentro desses estudos, de 36 pessoas, uma é autista, que não sabe do seu diagnóstico, não tem conhecimento desse, desse distúrbio ainda. Então, se a gente for parar para pensar, tem muita coisa acontecendo, tem muita informação vindo. Então, primeira coisa, autoconhecimento. Tenho tempo para me conhecer, conhecer meus filhos, observar que eu sei que a vida das mães, dos pais são corridas. Chega uma fase que começa a ir para a creche, consigo observar, meu filho está alimentando bem, eu só estou tendo tempo para preparar esse tipo de alimento. Meu filho não quer comer isso, por quê?
ele é seletivo ou ele não está querendo, ele não está sendo estimulado da maneira correta. Então, essas características têm que ser observadas a longo prazo. Dentro, no mínimo, de 6 meses, a gente orienta, mãe, a notar comportamentos diferentes. Você acha que é diferente, que causa um sofrimento para o seu filho, tá? Então, assim, o autismo, ele vem para nos tirar da zona de conforto, fazer a família e quem está ao redor se mover para o bem-estar dessas pessoas. E a gente vê que tem mães, assim, que recusam o diagnóstico, que não quer dar medicação, que tem uma negação, que não entende que dá para viver uma vida muito agradável, dá para a criança passar de série, aprender a ler, aprender a escrever, se formar numa faculdade, seguir sua vida tranquilamente, sendo diagnosticado no tempo correto, buscando os tratamentos, buscando conhecimento e a família aceitando esse diagnóstico. Outra coisa que eu acho relevante a gente falar é que a gente tem que entender que o autismo ele veio para causar um pouquinho de raiva. A gente está no shopping, uma situação, a gente está no shopping, uma criança está dando aquele show, dando birra, chorando, e a mãe tentando de um lado, tentando de outro. Se a gente observar, quem já tem o diagnóstico, eles andam até com o colarzinho do autismo, tá? E que é porque é uma identificação, porque às vezes a criança pode ter uma crise, criança tem o direito de não consegue esperar na fila, não consegue se comunicar verbalmente. Então, assim, é uma identificação que as mães têm, até por conta desse julgamento da sociedade mediante a crianças autistas. Então, assim, o nosso olhar como pessoas passivas diante desse diagnóstico é ser uma pessoa compreensiva e acessível para quem precisa. Eu sei que é desafiador, porque quando a gente não está na nossa família, quando não é uma criança que está no nosso convívio, é muito fácil. Então, assim, quando a gente lida com esse público-alvo, é muito desafiador, te tira da zona de conforto, te faz refletir diversas áreas da sua vida, se realmente você está preparado para lidar com uma pessoa especial, porque eles são especiais. E assim, a gente consegue analisar que a família é a rede de apoio de todo mundo. Nossa maior rede de apoio é a nossa família. Família não é só pai, não é só mãe, não é só irmão, são nossos amigos, são nossos colegas de trabalho. Então, assim, buscar esse conhecimento da criança, do adulto autista, que tem bastante. A gente fala lá no meu serviço que a maioria dos casos dos autistas não são só crianças, são adultos que por um feeling conseguiram entender essa necessidade. O que está acontecendo? Eu tento ler, eu tento focar, sou muito seletiva nisso e isso está me causando sofrimento. O que está acontecendo? O que está me tirando da minha zona de conforto? Está fazendo eu refletir, está me causando algum sofrimento, né? Então, assim, a gente pode pensar que a gente tem que se preparar para esse público. E dentro das escolas, a gente está precisando muito desse olhar mais empatia e mais acessível para essas crianças. Tem mães deixando de inserir seus filhos numa escola por conta disso. Quer falar, Beatriz? Então, dar um depoimento, que você falou que agora que tem, né, muitos adultos autistas. Esse Isso. caso de um aluno, eu sou professora também no curso de medicina, e quando ele entrou para a medicina, ele cursou todo o período escolar, ensino médio. Quando ele entrou no primeiro e segundo período ali da medicina, os professores identificaram que ele tinha uma certa dificuldade, principalmente pelas características que a Luana falou. Ele não conseguia fazer trabalho em grupo, não conseguia comunicar, né? Se comunicar assim em grupo, falar com todo mundo. E ele até relata, esses dias eu estava numa palestra que ele estava dando depoimento, ele até relata que ele tinha assim
o que ele sabia, ele tinha um interesse maior por algumas coisas. Tipo, algumas matérias ele ia muito bem, outras matérias não ia tão bem. E outra coisa também que eu achei muito interessante, que eu acho legal a gente trazer, porque depois, para nós que não temos diagnóstico de autismo, né, a gente fica assim, falo para um cliente e pinga um óleo, pingar e cheirar, né? Quantas vezes ao dia você acha melhor? Enfim, às vezes não dá uma resposta tão conclusiva. Ele falou que ele tem dificuldade nisso, que as coisas para ele entender precisa ser bem dita, sabe? Então você tem que usar uma gota, pingar na mão, inalar às 8 horas da manhã, depois às 3 horas da tarde, depois às 20 horas da noite. Então tem que ser uma coisa que para nós seria muito fácil de entender, eles têm uma certa dificuldade, né, Luana? Isso. Tem que ter uma preparação, né, para lidar com esse público e fazer adaptações, né? Eu auxilio as mães lá a sempre questionar os filhos. Será que meu autismo não está falando mais alto nas minhas tomadas de decisões? Para elas pergunta, você realmente não gosta desse alimento? Ou é o autismo? Ou é alguma característica que se você desenvolveu que eu só gosto disso? Porque, assim, quando a gente passa o diagnóstico para a mãe, primeira coisa da orientação é falar para essa criança que ele é autista e explicar da forma mais natural. Não precisa fazer um evento para contar que a criança é autista. Não precisa se assustar. A gente aconselha e fala para a mãe: ó, mãe, é assim. Tem estudos, tem medicação, se caso for necessário, tem terapias alternativas que ajudam muito a prática de atividade física. Então, assim, não precisa sofrer com, com esse tratamento. Vai ter dias difíceis, mas vai ter dias fáceis, como toda criação de um filho, né? Então, assim, a gente sempre auxilia a família a pensar assim que às vezes o autismo vai falar mais alto no comportamento da criança, mais alto que ele mesmo. Então, assim, a família que tem conhecimento do seu filho, que conhece, vai conseguir identificar realmente é esse tipo de criança nesse ambiente ou o autismo dele está predominante nesse local. Então, assim, tirar a criança do ambiente que ela está habitual, que ela tem conforto, tem segurança, vai trazer desafio. Mas eu sempre falo para as mães ou para o cuidador, quem cuida, né? Faça isso, se desafie, tire seu filho da zona de conforto, porque aqui na escola a gente tira ele da zona de conforto, ele fica frustrado. Ele não vai pintar só com lápis amarelo, que é a cor preferida dele, porque aí tudo que ele for fazer, o autismo vai falar mais alto. Então, assim, para a gente inserir ele numa sociedade onde vai ter frustrações, a gente sempre está aconselhando a acolhimento, acolher seu filho, acolher o aluno, e explicar claramente, porque eles entendem, não precisa ter, ai, meu filho não entende, eu falo e ele não me escuta, ele entende, tenha paciência que vai dar certo, a gente fala assim, segura uma na mão da outra, a rede de apoio das mães dos autistas é muito grande, é muito bonita, e assim, segura uma na mão da outra, trocam experiências. Ai, com meu filho eu fiz isso, deu certo. Consegui levar ele num parque, ele se adaptou bem, tá? Então, assim, a gente fala que o autismo, ele é igual um TDAH, é igual uma depressão, uma ansiedade que tem os tratamentos, tá? Então, assim, a gente quer conscientizar que o autismo está sendo muito falado, mas também está sendo muito bem tratado. Primeiro a aceitação, depois o processo de adaptação com a família, essa conversa acolhedora, né? Vocês que vendem os olhos estejam preparados para acolher a pessoa que vai estar angustiada, vai estar, às vezes, em uma crise de ansiedade, às vezes com o começo de uma depressão por conta do diagnóstico ou por conta de um familiar que tem. Então, assim, a gente acolhe, não é birra, não é má comportamento, é realmente que o sistema nervoso deles não consegue controlar o corpinho. Eles tentam falar, mas não conseguem. A fono tem técnicas excelentes para auxiliar nesse processo,
demora um pouco, demora, vai falar às vezes com 5 anos, vai falar uma mãe, um papai, mas vai falar com estímulo na escola, estímulo em casa, as coisas vão fluindo. Eu sempre falo, só não vence quem desiste. A mãe que desiste, a família que desiste, aí essa daí não vai vencer. Mas quem tem essa mentalidade que eu vou estudar, vou ter uma rede de apoio, vou trocar experiência, vai dar tudo certo. E eu agradeço a oportunidade. Caso alguém tenha dúvida, pode entrar em contato, entrar em contato com a Bia, pedir meu telefone. Lá na PAI eu realizo um trabalho muito lindo, é muito além da minha profissão, é um trabalho de acolher famílias, né? Lá eu atendo deficiências múltiplas que vão além do autismo, crianças cadeirantes, deficiência intelectual. Então, assim, quando a gente já tem o costume, que eu estou habituada a lidar com esse público, para mim é muito mais leve. Então, assim, eu falo desse assunto com gratidão no coração, porque eu sei que o conhecimento move barreiras, tá? Muito obrigada. Luana, muito obrigada. Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu só perguntar se alguém tem. Se tiver, coloca no chat ou levanta a mão. Pode também interromper aí. Mas eu queria agradecer muito, Luana, porque a sua palestra foi muito esclarecedora, porque a gente tem quando a gente vai indicar o óleo para uma pessoa, pelo menos quando eu converso com alguma pessoa, algum cliente, em qualquer coisa, eu pergunto os sinais, sintomas que esse cliente tem. Se ele fala que ele está com insônia, se ele fala que ele está muito ansioso, mas, né, quais as características disso? Porque, né, até perguntou no grupo, vamos indicar óleo para autismo? É aquilo, cada paciente é único, né? Igual a Luana falou. Então, por exemplo, ela falou que eles têm dificuldade com o sono. O lavanda para um pode ser bom, para outro tem que ser um serenity ou um frankincense, tá? Então a gente tem os óleos que vai atuar no sono. Ah, então o que que a gente tem que questionar com aquela família? Como é que é o sono do seu filho? E aí a Luana falou, o corpinho dói porque ele não dorme, o corpo está cansado, os músculos estão cansados, né? E a gente tem até o produto do mês, que é o Black Spruce, né? Não sei como pronuncia aí, mas nós temos até o óleo do mês, que ele é calmante e relaxante. Às vezes, aquela criança, se o filho da nossa cliente ele tem, né, uma dificuldade ao toque, né? A gente pode colocar no difusor no ambiente que ele está e às vezes até começar um pouco mais afastado para ele, né, ir sentindo aquele cheiro aos poucos. E aí, quando a criança dormir, né, a gente conseguir passar ali no pezinho dele um óleo que é relaxante, para que ele acalme, para que o músculo dele descanse, né, para que ele consiga relaxar. Então, outro muito utilizado é o vetiver, né, para foco, concentração. Então, frankincense, vetiver, alecrim também é muito bom para foco e concentração. Já se aquela criança está na fase de ir para a escola, né, às vezes tem, ou no caso igual do meu aluno, que ele já é um estudante, já tem 22 anos, já é um estudante de uma faculdade, né, já faz uma faculdade, então, para ajudá-lo nessa questão de foco e concentração. Então, eu acho que os óleos essenciais, antes da gente indicar um óleo, a gente tem que entender para quem nós estamos indicando e quais que são os comportamentos, as características daquela pessoa. Por isso que eu quis trazer uma visão ampla para que a gente tenha a sabedoria de conversar com o nosso cliente e indicar o que realmente é necessário para ele, tá? Não sei se alguém tem algum depoimento também iria fortalecer aqui o nosso diálogo, algum depoimento com o cliente. Eu não sei se a Letícia conseguiu participar hoje da aula, mas ela conta, né, o depoimento com uma pacientinha autista que ela tem. E aí, nas crises de birra, de choro, ela fazia como? Ela passava o balance na mão dela, na mão da Letícia, e ela tentava chegar perto e pegar na mãozinha da paciente, que aí ela ia, na crise, ela levava muita mão aqui no nariz, na boca, então ela ia sentindo o cheiro do óleo e ia acalmando. Então, é uma maneira que ela conseguiu, né, ajudar também aquela família. Claro que nada vai ser tão importante quanto
o tratamento médico, né, com psicólogos, psiquiatras, né? Mas os óleos essenciais podem ajudar e muito. Então, vamos ver no chat, né? Agradeceu, Luana, e elogiou que a Uhum. sua aula foi maravilhosa mesmo. Nossa, abriu minha visão, eu fiquei extremamente feliz. Ninguém mais quer falar nada? A Luana tem Instagram. Qual que é o seu Instagram, Luana? Deixa eu postar aqui. É, postei. Arroba Luana, Tem Luana Rodrigues, Luana psico. Rodrigues. Esse. Depois eu até mando lá no grupo também o Instagram dela, porque ela tá, né, começando, tá postando umas coisas muito interessantes lá, que nos ajuda muito no dia a dia. Tá? Então é isso, né? Eu acho que ninguém mais tem dúvidas. Nós vamos encerrar a aula aqui. Agradeço a participação de todo mundo. Tomara que tenha esclarecido aí. Agradeço demais, Luana, a sua participação, tá? Muito obrigada, foi maravilhoso. E até uma próxima, pessoal. Boa noite a para todos aí. Tchau, Boa tchau. noite.